Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? De boa? Suave na nave? Tudo tranquilão? Óbvio, claro que sim. Os alunos da mediação, Carlinhos, E aí, mais meu um irmão? dia, Mais uma aula, né? levando conhecimento geográfico de Rondônia para os nossos queridos alunos. Um detalhe, né? Disciplina nova para o aluno do primeiro ano, está chegando agora vendo fundamental, nunca viu essa disciplina, mas agora ele está vendo uma disciplina que vai trabalhar o contexto mais da nossa terra. Isso. Né? De uma forma, como eu falei, né? Tranquila, suave, só na manha do gato, beleza? Olha, essa disciplina, ela é uma disciplina interessante, como todas, né? Todas fazem um contexto interessante, que é a plataforma do seu conhecimento para o seu futuro. Mas a geografia de Rondônia, ela vem como um up a mais para a sua formação. Aí o aluno pode pensar, mas professor, por que o senhor disse que é um up? Um up ele vai alavancar o seu nível de conhecimento, não só muitos termos geográficos que você viu na geografia geral, mas não só a questão da geografia geral, mas é simplesmente porque é um tipo de conhecimento que não se tem em qualquer lugar. Como assim, professor? Por exemplo, estamos falando agora de concurso, Carlinhos. O pessoal que vem fazer concurso lá de São Paulo, vem fazer concurso aqui, não tem o conhecimento que você está tendo agora. O pessoal que vem do Amazonas não tem esse conhecimento. O pessoal que vem do Acre não tem esse conhecimento. Então, a nível de concurso público, essa é uma disciplina que vai fazer a diferença, ok? Para os concursos estaduais, concursos de Rondônia, e geralmente também são os concursos das prefeituras, ok? Tem Geografia e História de Rondônia. Um fato importante para o nosso aluno, essa nossa aula de Geografia de Rondônia está servindo para ele também para as pessoas que vão prestar concurso aqui no estado. Eles vão assistir também. Exatamente. Porque a mediação tecnológica, as aulas, elas vão para várias partes do Brasil e até do mundo. Exatamente. Bem lembrado. Tem pessoas que assistem a aula da mediação para aprender Geografia e História de Rondônia. Beleza? Então, fique atento e ligado nessas aulas. Hoje uma aula muito mais técnica, né? Uma aula, digamos assim, muito mais científica, porque a gente vai trabalhar a geologia de Rondônia. Eu, professor Carlinhos e a nossa querida Aldelinda. Dá um alô aí, Aldelinda, para a galera. Beleza? Então, vamos juntos, já começou a aula. Geografia de Rondônia na área. Vamos lá. Aula 2.1. Nós veremos na aula de hoje a questão que a gente sempre está falando para vocês, que hora ou outra isso aqui está em concurso. Ó, questão geológica cai em concurso, o relevo de Rondônia cai em concurso e também sobre os solos de Rondônia. São todos assuntos de concurso, é isso? Então nós temos aí um contexto geológico lá do período pré-cambriano. Quando você fala em pré-cambriano, meus queridos, eu quero que vocês entendam que está relacionado, olha só, anotem aí, ó, era pré-cambriana está intimamente ligada à formação dos escudos cristalinos e à grande variedade de recursos minerais. Já no período proterozoico, formaram-se terrenos com jazidas minerais, prata, cobre, ferro, diamante e ouro. Agora, falando de bacia sedimentar, que também é um contexto do estado de Rondônia, a gente tem os terrenos mais recentes, que são sedimentos da era cenozoica, dos períodos terciário e quaternário. Um comentário, né, Jorginho, para o nosso aluno entender. A gente falou de pré-cambriano, escudos cristalinos, jazidas, sedimentos, terciário e quaternário. Isso quer dizer que a nossa geologia, a geologia do estado de Rondônia, é uma geologia que beira do antigo para o mais recente. Ou seja, você vai ter aí antigo, áreas pré-cambriana, mais recente, bacias sedimentares. E um detalhe interessante,
você percebe que, a partir desse contexto geológico, a nossa formação de relevo vai variar. E aí, eu quero só exemplificar de uma maneira assim rápida e prática. Claro que a gente vai ver alguns nomes, né, interessantes para o aluno entender. O nosso aluno viajando pela BR-364, Jorginho, que começa lá, no nosso estado começa em Vilhena, né? A entrada ali do estado é Vilhena. E ele vem em direção a Porto Velho, ele começa a observar ao redor dele, né, algumas características interessantes. Ele sai de uma área um pouco mais alta, que ali a região de Vilhena é mais alta, tanto que é que até a questão climática é um pouco melhor, mais friozinho do que Porto Velho, né? Ele vê que ao redor ali tem uns paredões rochosos, tem algumas coisas onduladas, uns morros, né? Aquilo ali é um tipo de relevo, está ligado ao contexto geológico. E aí ele passa por Ouro Preto, bem na entrada de Ouro Preto, ele vê o Morro da Embratel, que é um tipo de relevo também bastante já considerado elevado. E aí, a partir de então, de Jaru em diante, ele começa a ver que alguma coisa está mais baixa, o relevo está mais baixo. Essa viagem que ele faz pela BR-364, ele consegue identificar aqui algumas formações de relevo que nós temos dentro do estado de Rondônia e que faz parte do contexto geológico, porque a geologia é que vai fazer a formação do nosso relevo. Perfeito. Então, vamos lá no quadro que eu vou fazer o desenho mais ou menos de como é que a gente percebe essa viagem que o professor fez aqui. Olha só, ele falou de Vilhena, né? Começo de Rondônia. Quando você vem de Vilhena, galera, o que o professor falou? Que lá o clima é mais agradável, não é isso? Se é um clima mais agradável, embora nós estejamos na Amazônia, nós sabemos que aqui o clima é equatorial, quente e úmido. No entanto, lá na região de Vilhena é um pouco mais ameno, justamente porque, quando você vem em direção a Porto Velho, você vem descendo, olha aqui, aí bem aqui é Porto Velho, ok? Só para vocês terem uma noção da altitude. A altitude, a altura de Vilhena em relação a Porto Velho é uma região mais alta, ok? Então, como a gente está falando de contexto geológico, essas regiões pré-cambrianas, a gente consegue ver elas através de escudos cristalinos. Quando a gente vem atravessando ali a BR, a gente vê aquelas imensas rochas, paredões, ou então aquelas rochas arredondadas, chamadas matacões. Isso tudo são, como é que eu posso dizer, presenças ainda, né, dessa era pré-cambriana. E o nosso aluno de Guajará-Mirim também observa esse tipo de relevo, porque quando você está chegando ali, e um abraço para os nossos alunos de Guajará, né, ali a região de Guajará-Mirim tem imenso paredão rochoso, que é uma característica também do nosso relevo por causa do contexto geológico. Perfeito. Agora vou apagar tudo aqui, Carlinhos, e vou mostrar para eles que a gente colocou aqui... Opa, apagar, né, que eu falei. Beleza. Nós falamos que nós temos também formação de bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar, só relembrando que a gente viu lá na geografia geral, a região de Rondônia também faz parte dessa bacia sedimentar amazônica. Lembrando que a bacia sedimentar, ela tem um formato mais ou menos, etimologicamente falando, Aldelinda. Etimologicamente falando, eu sei que você fala, você fala muito bonito, mas etimologicamente porque utiliza-se a metáfora de dizer que é uma bacia porque realmente parece uma bacia. Então, as regiões mais altas, por exemplo, lá da Cordilheira dos Andes, milhões e milhões de anos, ok? Milhões e milhões de anos, sol, chuva, calor na rocha, sol, chuva, calor na rocha, transporte da água, do vento, e vem principalmente a água, vem transportando esse material das Cordilheiras dos Andes vindo em direção da região norte. E aí junta-se com os rios, grandes rios de Rondônia, que é um outro assunto que nós vamos trabalhar em geografia de Rondônia. Nós temos 3 grandes bacias, que é o Madeira, o Guaporé e o Mamoré. Essa água dos rios também vai fazer com
comprovar e moldar uma forma de relevo que nós chamamos de planície. Planície amazônica. Então, como o professor Jorginho falou, nós temos aqui um outro tipo de relevo causado pela questão da bacia sedimentar. E quando a gente fala de bacia sedimentar, também a gente tem que lembrar que abaixo de nós temos recursos minerais exploráveis e de alto valor, como, por exemplo, o ouro, que é um mineral que nós encontramos em áreas de bacias sedimentares também. Também. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então é isso, essa bacia sedimentar, como o próprio nome diz, ela vem trazendo materiais de áreas mais altas e vão se acumulando, ok? Acumulando nessas partes mais baixas e, obviamente, vai formando solos, vai trazendo materiais orgânicos de outros lugares e o contexto da Amazônia, principalmente da região aqui de Porto Velho. Nós temos isso mais intenso aqui na região de Porto Velho, a planície amazônica, ok? No Brasil, a nossa geologia, só lembrando que essa característica geológica que falamos agora há pouco era do estado de Rondônia, mas no contexto brasileiro nós temos aqui as coberturas sedimentares dos períodos Cenozoico, né, do Quaternário, Cenozoico do Terciário, do Mesozoico e do Paleozoico. Já nas plataformas de escudos, como é o caso de olha só que interessante, como boa parte do estado de Rondônia está exatamente no período pré-cambriano e nas áreas são formadas por plataformas e escudos do período pré-cambriano e plutônicas ácidas intrusivas, certo? Essa é a composição da nossa geologia. Então, e o nosso estado, boa parte, está exatamente nessas áreas de pré-cambriano e rochas eruptivas plutônicas, plataformas e escudos do período pré-cambriano, certo? E, voltando lá, Carlinho, por gentileza, tem um outro detalhe aqui interessante, que é o Cenozoico Terciário, que é uma era geológica mais perto do nosso tempo. E olha onde é que ela ocorre, aqui no norte de Rondônia. Bem na capital de Porto, né, como Porto Velho. Anteriormente, né? É uma área de deposição de sedimentos. E é próximo, se a gente observar, é próximo da onde o Rio Madeira deságua, lá no Rio Amazonas. Perfeito. Vamos continuar. A nossa geologia, nós temos aí a questão das coberturas sedimentares do período Cenozoico, da bacia dos Parecis, das intrusivas tonianas pós-tectônicas, das coberturas sedimentares proterozoicas, do mesoproterozoico, nós vamos ter aí a faixa Aguapel, intrusivas estenianas, rochas máficas estenianas, faixas de Nova Brasilândia. Temos da província rondoniana San Inácio, as intrusivas eclasianas tarde, as intrusivas eclasianas sim à tarde, rochas máficas eclasianas, complexo Nova Mamoré, faixa do Alto Guaporé, intrusivas calimianas e rochas máficas calimianas. Beleza. Só lembrando o aluno que, embora essas informações a gente sejam técnicas, são muito técnicas, nós mostramos aqui para vocês esta imagem que ela é feita por geólogos, né, altamente qualificados, que fizeram esse estudo bem detalhado da geologia de Rondônia. De uma forma didática para o nosso aluno entender, é a composição, os tipos de rocha que tem nesses relevos. É uma característica que vai juntar, né, as rochas para formar o relevo de Rondônia. Lembrando que esses nomes, né, do fanerozoico, neoproterozoico, mesoproterozoico, o paleoproterozoico, tem a ver com a característica de quando ele foi formado, começou a ser formado exatamente essa geologia rondoniense. Olha só, então, vamos só para o aluno ter uma noção do que a gente está mostrando aqui de uma forma técnica, vamos mostrar aqui para você essa parte amarela, ó. Essa parte amarela aqui do rio Guaporé é uma imensa bacia, é uma cobertura sedimentar cenozoica, ok? Ali não tem a Chapada dos Parecis,
lá é uma bacia, porque tem a parte alta, mas o que se decompôs vai fazer parte ali da bacia dos Parecis, que é essa região aqui de Rondônia, ok? Então, gente, embora nós tenhamos, de uma forma bem técnica, esse mapa, não é para você se assustar, porque isso aqui não cai de forma técnica para concurso. E nem na prova de geografia de Rondônia. Nós estamos falando para você ter uma noção de que o estudo geológico de Rondônia, ele foi feito e ele é todo mapeado de forma detalhada, ok? E talvez o aluno pergunte, professor, mas como que se chega a esses nomes, né? É por causa da questão científica. Vamos lá, a imagem de satélite, amostras, e aí começa a caracterizar a nossa geologia. Tanto que a partir disso foi descoberto que o estado de Rondônia, certo? Ele tem uma importante, olha só, uma importante área de jazidas, de minerais. Olha só, por causa da composição geológica e também da formação de relevo, nós vamos ter, então, uma grande jazida, e jazidas de um minério muito importante, de alto valor, que é o ouro. Assim também como no centro-sul do estado, na região de Espigão do Oeste, cito o exemplo, é uma área que tem também uma grande jazida de diamante. E essas áreas, todas elas, estão dentro do contexto geológico rondoniense. Relevo da Amazônia. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos, ou seja, ela é totalmente classificada, separadinha, é uma síntese, ou seja, um resumo dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre. Vamos mudar aqui a cor, né? Essa classificação vai ter 3 tipos de compartimentos. Estamos falando de Amazônia. Nós temos o planalto, as depressões e as planícies. Nós falamos na geografia, vamos só relembrar o nosso aluno, né, que os planaltos são áreas relativamente elevadas, formadas por rochas resistentes, que podem ser cristalinas e sedimentares. Podem estar limitadas por escarpas, que são aclives acentuados de relevo, e onde ocorrem processos erosivos e as superfícies são irregulares. Quando a gente fala que são processos erosivos, entendam, planaltos. Vamos falar de questão etimológica. Eu sei que a Japa não gosta. Professor, lá vem você falar bonito. Não, vamos falar só planalto. Planalto é um plano no alto. Pegou? Novamente. Planalto é um plano no alto. Se está no alto, por força da gravidade, o que houver ali de erosão, o que houver ali de intemperismo químico, físico e biológico, milhões e milhões de anos, a ação dos processos exógenos, ou seja, os fatores externos que influenciam na decomposição da rocha. Falei, professor, alguns, água, que é o intemperismo químico. O físico vai ser frio, calor, milhões e milhões de anos, vai quebrando a rocha e ela vai se tornando grãos. E aí a água, ela chove, leva para dentro do rio, que o rio vai levando aquela matéria para outros lugares. E ainda todo dia ventos também levam esse material para outros lugares. Milhões e milhões de anos. E como nós falamos, está num planalto, ela vai depositar em áreas mais baixas. E como você falou, né, esses agentes, eles estão moldando o relevo. Estão moldando o relevo. Ao mesmo tempo que estão moldando, eles estão criando outro. Criando outro. Que é a bacia sedimentar. Perfeito. Né? Meu diretor, vamos lá para o quadro? As planícies são áreas mais baixas, olha só, planas do relevo, onde predominam os processos de sedimentação, já que recebem sedimentos ou partículas de rochas vindas ou oriundas dos planaltos e das depressões.
Olha só Então, que acabamos de interessante. falar, né? Acabamos de falar isso, né? Acabamos de dizer isso aí para o nosso aluno, que é a questão da formação da planície, e ela é formada exatamente pelos agentes que alteram o relevo, e já esses agentes estão trabalhando nos planaltos. Isso. E eu falei que são planos lá no alto e que vão depositar nas planícies, que são áreas mais baixas, ok? E as depressões, que são áreas do relevo levemente aplanado e rebaixado em relação às áreas do entorno em sua volta, onde há ação tanto da erosão quanto da sedimentação, mas predominam nas depressões os processos erosivos. E no Brasil nós temos, segundo o projeto RADAM, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, totalizando 28 unidades de relevo no Brasil. E aí nós temos o mapa, o importante o nosso aluno notar e verificar que nós já falamos sobre a classificação de relevo do Brasil em geografia. E nessa classificação a gente está usando a de Jurandir Ross, que foi um estudioso do nosso relevo e classificou os tipos de relevo que o Brasil possui. E se nós notarmos aqui o de Rondônia, olha só que interessante. As depressões, olha aqui o estado de Rondônia, nós temos as depressões, nós temos uma planície e nós temos faixas de planalto. Então, essa é a nossa característica de relevo. Então, olha só, aí o aluno pode perguntar, professor, bem aqui está digitado o número 25. Exatamente, olha, 25. Ela se chama planície e pantanal do rio Guaporé. Ok? Então, é uma faixa de planície muito extensa ali no rio Guaporé. Aí também ele observa, olha só, que tem o verdinho, né, Jorge? Isso, que é a depressão, olha só, depressão da Amazônia Ocidental, que é outro relevo também predominante no contexto amazônico, mas que está dentro do estado de Rondônia. E aí agora, para completar, se você falou da depressão e da planície, a gente pode falar que também nós temos Planalto, que é justamente a região ali sul de Rondônia, aquela parte ali que está mais alta. É isso? Perfeito. Então, a gente tem as 3 classificações de relevo que tem no Brasil, também estão presentes em Rondônia. De acordo com o Jurandir Ross, né? Que é o mapeamento mais moderno que nós temos do Brasil atualmente. Exatamente. Então, o relevo do Brasil, ele é composto essas características de planície, do planalto, da chapada, da depressão e do tabuleiro. Uma planície é uma área que tem altitude de 0 a 100 em relação ao nível do mar. São formadas a partir do acúmulo de sedimentos, como a gente já falou, trazidos por quem? Pelas águas de rios ou mares. E aqui tem o planalto, como a gente falou, agora a gente está conseguindo ver aqui no relevo, no desenho, que essa região é alta, então, por força da gravidade, ela vai descer, e por força dos agentes exógenos que nós falamos, água, intemperismo físico, químico, o vento. É isso? Vai trazer essa matéria para cá, para as planícies. Interessante. Planalto, ele vai formar praticamente 3 relevos, Jorginho. Isso. A planície, como nós falamos, também vai colaborar para o surgimento das escarpas, Sim. que está dentro do contexto de planalto, olha só, que as escarpas são uma encosta íngreme, ou seja, de grande declive, certo? E de um penhasco e geralmente surge nas bordas dos planaltos. Então é um outro tipo de relevo que o planalto forma. As chapadas, que são as formações que estão acima de 600 metros, né? E essas chapadas, elas possuem uma parte plana, e aqui em Rondônia nós temos uma chapada, a Chapada dos Parecis, só para a gente começar a conversar sobre isso, certo? Que é uma característica do nosso relevo. Montanhas, lembrando, montanhas são áreas bem elevadas, com altitudes eminentes, e o conjunto de montanhas dá o nome de cordilheira ou cadeia, né? Anote aí do jeito que a gente vai fazer. Em se tratando de Rondônia, em se tratando de Brasil,
Isso aqui é nulo, praticamente nulo. Nós temos picos altos, tal, mas não é cadeia de montanhas, ok? Que é uma cordilheira. Nós não temos no Brasil isso, ok? E a depressão? E a depressão são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa, quando está acima do nível do mar, ou absoluta, quando está abaixo do nível do mar. Ok? No contexto de relevo rondoniense, o interessante é que nós vamos falar aqui de duas classificações. Essa primeira classificação que nós temos, nós vamos falar aqui algumas características delas. Essa classificação é um pouco mais antiga e mais recente saiu uma nova. Essa mais antiga a gente vai falar, vai dar a característica e também vamos falar da nova. A planície amazônica, como os alunos já devem saber, né, Jorginho? A planície é uma área plana, que recebe sedimentos. Isso, uma área mais baixa do que o Uma área mais Planalto. baixa. E por estar nas faixas próximas a leitos de rios, e aí a gente lembra que nós temos 3 grandes bacias, o Madeira, o Guaporé e o Mamoré, nós vamos ter então a planície amazônica dentro do estado de Rondônia, que está na região extremo norte com o limite com o estado do Amazonas. E a altitude dela não passa dos 200 metros, varia de 90 a 200 metros a nível do mar, acima do nível do mar. Então, olha só, estamos na Amazônia. Estamos na Amazônia. Sim, beleza. Mas o texto trouxe ali que a planície amazônica ocorre no norte de Rondônia. Aí o aluno vai ter que relembrar, né, rever, e claro que ele sabe, a Rosa dos Ventos, na direção onde é o norte, onde é o sul, leste e oeste. O norte é aqui onde está Porto Velho. Perfeito. Ok? Então é aqui que ocorre a planície amazônica. Não é toda Rondônia. Não confundir que estamos na Amazônia e dizer que toda Rondônia é planície. Não. E isso cai. E pega as pessoas despreparadas que não têm essa informação. Cai em concurso. Perfeito. É isso? Exato. Vamos lá no quadro, meu diretor? Próximo tipo de relevo é a encosta setentrional do Planalto brasileiro. Só enfatizando para o nosso aluno. Essas classificações é uma classificação um pouco mais antiga. E já já a gente vai trazer a moderna para eles. É um pouco mais, contém um pouco mais de nomes. E essa encosta setentrional, ela diz o seguinte, é uma área que se prolonga a partir do Mato Grosso em direção ao interior do estado de Rondônia e a altitude varia de 100 metros e abaixo dos 600. Portanto, entre 100 e 600, encosta setentrional do Planalto brasileiro. Ali é aquela região central de Rondônia, ok? Ali de Paraná, Jaru, Ouro Preto, Ariquemes, ok? Certo. Próximo relevo, Chapada dos Parecis. Ela se desenvolve no sentido sudeste e nordeste, noroeste, com uma espécie de prolongamento dos planaltos matogrossenses que pertencem ao Planalto Central do Brasil. E aí, Jorginho, o que é interessante dessa Chapada dos Parecis é que ela também apresenta um relevo mediano, paredão rochoso. É uma outra característica que nós temos aqui na região do estado de Rondônia para essa classificação antiga. Já a Serra dos Pacás Novos desenvolve-se no centro-oeste do estado de Rondônia. Nessa chapada da Serra dos Pacás Novos, a gente tem que citar o Pico Tracuá, que é a maior elevação do estado de Rondônia. Perfeito. Que está na região do município de Montenegro. Aí nós temos o Vale do Guaporé, falamos ali, vimos e circulamos essa área lá no mapa geológico, né? Que ela é uma área que se estende oeste-sul de Rondônia, sendo formado por uma imensa planície, falamos que ela é sedimentar na era cenozoica, não é isso? E abriga grande comunidade ecologicamente, né? E tem uma altitude variando de 100 a 200 metros. Ou seja, é um imenso vale ali na região do oeste de Rondônia em direção ao sul, ou seja, margeando todo o rio Guaporé. Já no contexto novo de classificação de relevo,
nós vamos ter 9 tipos. Olha só, que é justamente essa nova classificação que foi feita bem recente. A CPRM fez, Jorginho. E nós vamos ter aqui, ó, a planície fluvial do Rio Madeira, Guaporé, Mamoré. É essa área aqui, ó, galera. Essa área aqui, ó. Madeira, Guaporé, Mamoré, que é uma planície fluvial. Exatamente, ela vem ali, vai passando ali, inclusive no município de Alta Floresta, e ainda foi denominada em 2016 pelo IBGE como Pantanal do Guaporé. Perfeito. Depois nós temos a depressão do Rio Guaporé, que é uma área que nós temos também próxima, já vai falando, é uma depressão que está próxima a um grande curso de água, que é o Rio Guaporé, que apresenta uma característica, Jorginho. Ela vem ali, ela é bem rebaixada, né? E ela também tem uma subsidência tectônica e as cotas dela variam entre 150 e 250 metros. É uma depressão que se apresenta em parte formada por uma sedimentação fluvio-lacustre, ou seja, rios e lagos. Perfeito. Outro tipo de relevo novo é os tabuleiros da Amazônia Centro-Ocidental, que é um outro tipo de relevo na nossa classificação. Ela ocupa aqui a região norte, né, do estado de Rondônia, ou seja, está aqui próximo também de Porto Velho, e consiste em um prolongamento de um extenso domínio geomorfológico lá do nosso estado aqui do lado do Amazonas. Ok? Próximo relevo, as superfícies aplainadas do sul da Amazônia, que é um outro relevo predominante aqui, ou que está dentro do estado de Rondônia. Então a gente tem aí a superfícies aplainadas do sul da Amazônia. Aí a gente tem que lembrar que sul da Amazônia, a gente tem que entender que está falando do contexto de toda a Amazônia, incluindo ali o Amazonas, Roraima, Amapá, que estão lá em cima. E nós, de Rondônia, nós fazemos parte do sul de Rondônia, ok? E apresenta essa superfície aplanada aí, ó, ela apresenta terrenos quase planos e constitui o mais extenso domínio geomorfológico de Rondônia, estendendo-se em larga medida pelos estados do Mato Grosso e Amazonas. E ela ocupa a região também central de Rondônia. O próximo relevo é o Planalto dissecados do sul da Amazônia. São pequenos trechos que nós temos aqui, olha só que interessante. Os planaltos dissecados do sul da Amazônia é um outro relevo aqui no nosso estado. E elas representam um agrupamento de colinas dissecadas, morros e alinhamentos serranos isolados, podendo chegar a uma amplitude de até 200 metros. O próximo tipo de relevo, os planaltos sedimentares do sul da Amazônia. Planaltos sedimentares aqui do sul da Amazônia são fragmentos de uma antiga superfície de aplainamento sustentados por rochas sedimentares, em cotas que variam, já é um pouco mais alto, os planaltos. Primeiro, por causa que o próprio nome já diz, né? Que são planaltos. Então, ela tem uma variação de altitude de 300 até 1.000 metros. Então, é uma região alta. Não é isso? Perfeito. O planalto do Rio Roosevelt, na região de Aripuanã também, que é fronteira ali com o Mato Grosso, né? Essa região do Planalto dos Rios Roosevelt, interessante que esse nome Roosevelt está ligado ao presidente norte-americano, pouco da nossa história, né? Isso. Não pode perder isso da linha de raciocínio, tá? Sempre relacionar ao presidente Roosevelt, porque ele recebeu esse nome justamente porque o presidente Roosevelt veio aqui, fez um levantamento, né, na época, junto com o Marechal Rondon. Marechal Rondon. É isso? E agora, voltando para a nossa geografia, essa região aí do Planalto do Rio Roosevelt, ele é um planalto que apresenta a porção ocidental de um conjunto de superfícies tabulares profundamente erodidas, com ampla expressão espacial, que vem lá do norte do Mato Grosso e sul do Pará. Ok? Perfeito. E a depressão de Pimenta Bueno, penúltimo relevo, que nós temos dentro do estado de Rondônia. É uma superfície também aplainada de rochas sedimentares que, por vezes, foram desfeitas em um relevo de colinas amplas e suaves, resultante de um preenchimento sedimentar
e posterior reafeiçoamento de um antigo graben estreito e alongado de idade paleozoica. Ou seja, é uma região baixa, não é isso? A origem dela também é tectônica e ela acontece principalmente no centro-sul do estado de Rondônia. Perfeito. E o último relevo é o Planalto e Chapada dos Parecis. Chapada dos Parecis, né? Muitos alunos nossos estão aí para essa região sul de Rondônia e sudeste de Rondônia. E essa Chapada dos Parecis representa um conjunto de formas de relevo dispostas em também superfícies tabulares, estão localizadas e elas se apresentam em formas de colinas e o desnivelamento delas são abaixo de 50 metros de altitude. Um detalhe, só lembrando para o nosso aluno que a Chapada dos Parecis é esse bloco rochoso que nós temos aqui no estado, ele também está dentro do contexto ou está entre as maiores elevações que o estado possui. Isso. E se você está falando que está numa região em que é alta, né? A gente associou ela ao clima, não é isso? Perfeito. Então é isso. A gente tem mais alguma coisa ali sobre o solo. O solo é um caso que o aluno também tem que ver que nós temos vários alunos em vários lugares de Rondônia e que os solos são diferentes. Tem alunos que vão cultivar o solo e ele tem que fazer a correção, porque o solo é muito ácido. Tem outros lugares que o aluno não tem esse problema. Por exemplo, o aluno que está à beira dos rios, que é o aluno que está perto do rio Guaporé, Mamoré, Madeira, ele que está ali por perto, ele já tem um solo bem melhor, justamente por causa dessa intervenção da água naquele solo, que vai fazer com que ele seja um solo bem mais produtivo. O interessante é que os solos eles têm alguns nomes e colorações. Então você vai ter um solo mais avermelhado, um solo de cor mais cinza, um solo um pouco mais escuro. E esses nomes nós temos aí... Meu diretor, coloca ali na tela, por favor. Nós temos, então, os solos predominantes aqui no nosso estado, como é o caso do argissolo, tá? Como é o caso do latossolo. Olha só a diferença de coloração do latossolo. Varia bastante. E o importante, galera, olha só. O argissolo, ele apresenta um grande desenvolvimento moderadamente intemperizado, ou seja, ele não é um solo bem formado, ok? Ele tem uma fertilidade natural mais elevada e, apesar da fertilidade, apresenta limitações quanto à mecanização em função do relevo, ou presença de pedras, né? Tem pedregosidade. Perfeito. Já no latossolo são predominantes. Isso, olha só. Esse latossolo aqui, ó, você tem que anotar do jeito que a gente está fazendo aqui, ó. Latossolo, ele é pelo menos 58% de todo o estado de Rondônia, ok? E são considerados bem intemperizados, são profundos ou muito profundos, bem drenados, apresentam resistência ao processo erosivo, né? Claro que são um solo bem compactados e geralmente são ácidos de baixa fertilidade natural. Precisa de enriquecimento, colocar nutrientes. Isso. Outros tipos de solo que nós temos, no caso os gleissolos, são minerais hidromórficos, compostos de sedimentos recentes, não consolidados, argiloso, argilo-arenoso e arenoso, do período Holoceno. Quer dizer que os gleissolos é um tipo de solo que tem a composição de muita areia. Já o neossolo, ele apresenta uma boa reserva nutricional por ser encontrado exatamente em uma área de encostas e localizados em relevo plano, e é necessário o uso de corretivos, ou seja, de material para melhorar a fertilidade desse solo, porque ele é muito ácido, certo? Aí vocês observam, nós temos aqui uma fotografia dos perfis de solo, esse perfil de solo do neossolo, tá? O outro tipo de solo que nós temos é o cambissolo, que é profundo, que é um solo jovem, com textura média e presença de cascalho ou silt, e de origem mineral, com regiões que apresentam boa reserva nutricional para as plantas.
E aí vocês têm a composição. Os latossolos é o solo predominante no estado. Ele se divide em vermelho, vermelho, amarelo e amarelo. E aí, temos aí os tipos de solo que nós temos em Rondônia. Fora o latossolo, nós temos o argissolo, que é a terra roxa, 12%. Neossolo, 11%. Cambissolo, 10%. E o gleissolo, 9%. E aí a gente fecha mostrando esse mapa simplificado dos tipos de solo aí, que você pode dar uma olhadinha aí para nível de curiosidade, para saber onde eles ocorrem. Inclusive ocorre na sua região, né? Se tem a ver o porquê, você vai entender de alguns lugares, né? Os alunos que trabalham no campo têm uma maior dificuldade de produzir e preparar o solo para o plantio. Perfeito. É isso? Exato. Beleza? Então, galera, era o que tínhamos para hoje. Daqui a pouco a gente volta com o nosso resumão, hein? Tchau. Tchau, tchau.